Pronto. Vamos iniciar aqui mais uma live. Mais uma live visionária aqui. Daqui a pouquinho vamos iniciar aí. Hoje com a pastora Elaine. Vai estar aí. E aí, Gui? Seja bem-vindo. Aí, nossa convidada já está aqui. Pode chamar, pastora. Vou chamar a senhora, então. A pastora já está aqui. Antônio, seja bem-vindo. Bem, o pessoal já está começando a chegar. Estou chamando aqui a pastora Elaine. Hoje vai fazer essa live com a gente. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo bem, pastora? Tudo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim, pastora. Tá tudo. A voz Graça tá e paz, saindo tudo. bem. Graça e paz, pastora. A senhora tá Amém. bem? Tô bem, graças a Deus. Amém. Seja bem-vinda aqui à Obrigada. live visionária. Obrigado por atender meu convite. É uma Obrigada a honra ter a você. senhora. Amém. Obrigada a você. Amém. Pastor, antes de a gente começar, eu vou explicar aqui. Claro, alguns já sabem, mas eu sempre costumo introduzir e explicar o porquê que eu estou fazendo essas lives, né? O porquê do Certo. nome Live Visionária, né? Então, antes da gente poder entrar no nosso bate-papo aqui. Tá ok, pastora? Ok. Então, para o pessoal que está entrando, a Live Visionária, ela tem o objetivo principal de inspirar as pessoas. Inspirar as pessoas, e por isso eu Amém. trago pessoas que realmente possam inspirar, que realmente tenham uma visão, que realmente sejam pessoas de sucesso, pessoas que sabem o que fazem em suas áreas. Então, elas se baseiam em 7 pilares principais, que são propósito, a informação, a motivação, a inspiração, a inovação, credibilidade e superação. Os convidados que eu trago estão encaixados dentro de algum ou alguns desses pilares. Então, essa live serve para poder inspirar você a poder ter ideias, a poder estar sendo abençoado de verdade, neste momento de crise, podendo ter um pouquinho, uma palavra para poder te renovar, para poder abençoar a tua vida. E por isso nós estamos tratando de assuntos importantes aqui. E eu creio que o que a gente vai tratar aqui, com certeza, é um assunto importante. Ok, pastor? Amém, com certeza. Amém. Como é que tá aí? Tá tudo na tranquilidade ou correndo, correria pura? Não, estamos tranquilos, porque graças a Deus estamos bem. Mas o fato de estar em casa com a família, com filhos, não deixa de ser uma correria, né? Uhum. A gente sempre tem uma correria. Uhum. Então, assim, é engraçado, né? Mas a gente tem sempre muitas coisas para fazer mesmo estando em casa. Isso é verdade, pastor. E principalmente na vida de casado. Não tem jeito. Sim. Com casamento e filhos, realmente. As mães agora na quarentena, elas estão tendo multiformes papéis, né? Então, não tem jeito, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Tá certo, pastora. Ok. Pastora, para a gente iniciar o nosso papo aqui, nós vamos daqui a pouco vamos entrar diretamente no assunto, né? São o papel das crianças no reino de Deus, né? Eu queria antes, como eu faço com todos os convidados que eu trago aqui, todas as pessoas que eu trago aqui, eu queria que a senhora contasse um pouquinho como foi o seu chamado pastoral, um pouquinho da tua história, ok? Certo. Eu nunca pensei que um dia eu seria pastora. Eu Uhum. nunca almejei isso. É engraçado, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, Uhum. né? E a única coisa que eu ansiei quando eu logo conheci a Jesus e comecei a participar do serviço da obra de Deus
eu queria ser adoradora. Louvar, eu quis. Foi uma das coisas que me atraiu muito quando eu cheguei à igreja, foi o louvor, porque eu logo percebi que o louvor era a chave para estar perto de Deus, né? De se conectar com Deus. E eu falei, nossa, e a nossa igreja, ela tem uma unção própria disso, né? Então, quando eu cheguei lá e vi aquilo, eu falei, eu quero fazer isso. Eu não sei nem o que é isso aí, mas eu quero fazer isso. Eu não sei como é que faz. Na hora eu não pensei se eu tinha habilidade, se eu não tinha, se eu tinha chamado, se eu tinha dom, eu simplesmente desejei aquilo. E depois de 2 anos, mais ou menos para frente, foi que eu acabei entrando no Ministério de Louvor. Mesmo desafinada, que era bem desafinada, né? Mas eu tinha um coração voltado para aquilo e eu falei, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo nesse ministério, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar graça, vai me habilitar. E, claro, a gente correndo atrás. Agradeço demais o apóstolo que confiou, apostou, profeta que investiu tempo, tudo que eles sabiam na gente, né? Não só em mim, mas em vários outros adoradores. Tanto na parte musical, como também na parte espiritual, sabe? Então, assim, a gente vê que a nossa igreja é muito aberta às pessoas, né? Glória a Deus por isso. Então, eu não comecei exatamente pastorado. Comecei como adoradora, fui obreira, mas eu vi que eu subi alguns degraus. Deus foi tão bom e misericordioso comigo que eu recebi o óleo de obreira sobre a minha cabeça, eu recebi o óleo de evangelista, o óleo de adoradora, eu recebi até chegar no pastorado, Manuel. Então foram 4 unções. Uau! Entendeu? Eu falei assim, não foi de uma hora para outra, eu entrei literalmente dentro de um processo até chegar ao pastorado. Amém. Então, não sei se você sabia disso, né? De repente a gente conversa, mas algumas pessoas nem sabem, né, dessa trajetória. Algumas pessoas nem sabem exatamente. Não sabiam que a senhora tem 4 unções. O privilégio de passar por essas 4 unções. Isso é tremendo, sem dúvida, né? pastora. Sem dúvida. Pode ficar à vontade. É tremendo isso. Acho que a história da pastora realmente tem tudo a ver com o que é o chamado do Senhor, né? A pastora tá aí arrumando a conexão. Agora voltou, hein? Voltou normal? Voltou normal agora, pastor. Então, não sei se eu respondi, mas foi mais ou menos isso. Assim, na medida em que eu fui me envolvendo com a obra, com as coisas, eu fui subindo algumas unções até chegar ao pastorado, né? Mas não foi de um dia para o outro. Perfeito. Quero agradecer a todos que já estão entrando aqui, Evangelista Antônio, Fernanda, Daiane, Simone, o pessoal tá todo mundo entrando aí. Eu estou dando boa tarde, porque tem criança, tem pais, tem irmãos da igreja. Opa! Amém. O pessoal tá entrando aos poucos aí, em nome de Jesus. Paz para vocês, sejam todos bem-vindos. O pessoal que tá na live, ok? Vou dar apenas duas orientações aqui, ok? A primeira, se você quiser convidar pessoas, tá, para assistirem essa live, clique aqui nessa setinha aqui, ó. Tem uma setinha aí. Clique, convide o pessoal para entrar nessa live aqui, que essa live vai ser bênção. E a segunda coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou abrir um espaço para perguntas aqui. Eu vou dar preferência para as perguntas que aparecerem no desenho do ponto de interrogação. Então, se você quiser fazer uma pergunta, você clica no ponto de interrogação aqui e faça sua pergunta. Tem que ser objetiva, não tem espaço para muitos caracteres. Então, faça sua pergunta referente a esse assunto sobre crianças, o papel das crianças no reino de Deus. Ok, pastora? Amém. Ok. Amém. Pastora, antes também da gente introduzir o assunto propriamente dito, eu queria assim, que a senhora falasse também um pouquinho como foi o chamado da senhora para o Ministério Infantil. Como foi esse processo para a senhora virar líder do Ministério Infantil? Na plenitude de vida. Eu fui tia do Ministério Infantil por uns 3, 4 anos.
de ser pastora, antes de ser evangelista até. Eu era obreira. E eu então eu trabalhava com a faixa etária das crianças um pouco maiores. Eu gostava de trabalhar de início com as maiores. Então, eram as crianças de 9 até 11 anos. Essa faixa etária, que era a sala que eu entrava, que eu ministrava. Uhum. E foi um tempo muito precioso para mim. Eu aprendi muito. Eu falo para você que uma boa parte da aprendi ministrando as crianças. Porque não tem como a gente falar com criança da mesma forma que a gente fala com adulto, né? A gente busca coisas do nosso dia, a palavra de Deus para ela. E com isso, Deus também ministra demais no nosso coração, porque Deus é simples, às vezes é a gente que complica, né, as coisas. Nós, seres humanos, que achamos muitas coisas, mas o Senhor fala de formas maravilhosas no meio do dia a dia. Então, muitas vezes, eu preparando as aulas para as crianças, eu era muito ministrada. Assim como quando a gente vai pregar, né? A gente prepara uma mensagem, Deus fala primeiro com a gente. É a mesma coisa, Deus fala primeiro com a gente. Um crescimento mesmo, ainda não tem muito tempo de evangelho, porque, como eu falei, eu acho que quando eu comecei a participar do Ministério Infantil, eu deveria ter uns 3, 4 anos na igreja. Não era, né? Muito madura, vamos colocar assim. Mas esse ministério me ajudou a amadurecer com a palavra. Foi muito precioso. E eu acabei deixando ele um tempo, porque eu estava muito ministério, muito envolvida. Na época eu lembro que eu estava com o Ministério Infantil, com louvor, fazendo casas de paz e fazendo mais algumas que estava com o projeto Escola de Davi, eu tinha mais alguma outra coisa. Então estava muitas atividades das crianças. E aí eu dei um tempo, porque eu queria me dedicar mais ao ministério evangelístico, estava mais inclinada, então eu estava mais fazendo visita, eu estava mais indo nos lares, entrando almas, morava no Pinheirinho ainda, ganhando muitas almas lá no Pinheirinho, entrando em várias casas mesmo, então eu falei, não, eu acho que agora é melhor eu ficar por aqui, dedicar mais isso aqui agora. E fiz isso. E aí, mais ou menos há 7 anos atrás, porque agora em junho, entre junho e julho, eu sei que é no meio do ano, não sei exatamente o mês, eu completo 7 anos de líder do Ministério Infantil. Então, assim, há mais ou menos 7 anos atrás, o apóstolo me convidou, né? Perguntou para mim, na hora eu fiquei muito assim, surpresa, pediu para mim orar, né, por alguns dias, para que Deus pudesse. E eu fiquei com receio, eu falei, Senhor, porque assim, de imediato, eu tenho a experiência que eu tenho com Deus e com o que eu já tive com o ministério, porque eu não sou professora, eu não sou pedagoga, eu não sou psicóloga. Puxa, será que eu consigo? Mas uma coisa aconteceu, Manuel, o amor de Deus invadiu o meu coração pelo ministério. Amém. Isso veio à minha memória quando o convite veio, e eu falei, Senhor, eu não tenho habilidades, eu não tenho capacidade, mas eu creio no Senhor. Eu sei que o Senhor, o mesmo Deus que me capacitou antes, me capacita hoje, vai. E eu sei que eu posso contar com o apóstolo e com a profeta, então vamos que vamos. Daí eu falei, eles vão me ajudar também. Logo de cara, todo o grupo que já estava, as meninas que eu passei a liderar, as tias, né? Me abraçaram muito bem, aceitaram muito bem. Amém. A liderança, assim, eu percebi isso, eu fui muito bem acolhida, né, e isso ajudou, então o trabalho começou, fluiu, foi fluindo até hoje, tem fluído, né? A gente tem passado por aí fases, e sempre eu vejo momentos que a gente tem que mudar algumas coisas, porque as estações mudam, né, mas nós sempre buscamos direcionamento e graça do Senhor e do Espírito Santo. Amém. Amém? Pastor, só me confirma, 7 anos que a senhora já está liderando, é isso, né? Eu completo agora, no meio do ano. Uau! Como voa o tempo? Para você ter, isso mesmo. Você com 7 anos, passando rapidinho. Não parece tudo isso, mas é isso. É. Muito rápido. Amém, amém, pastor. Então, vamos entrar agora no assunto que a gente propôs aqui, né, para a senhora, né? E eu queria perguntar, em primeiro lugar, pastora,
Eu tenho aqui um roteirinho, tá? Mas eu nunca sigo o roteiro. Geralmente eu saio dele, tá? Pastor, então, para a gente poder iniciar aqui, como a senhora acha que as crianças devem ser inseridas dentro do contexto reino de Deus? Na sua visão, como elas devem ser inseridas? Vamos dizer que elas já estão, né? Mas qual seria o... Você falou a palavra. As crianças são do reino. Acredito que nós temos que ativá-las no reino. Ativar a criançada no reino. Entendeu? Elas são do reino. Cristo é o reino dos céus. Então, se há alguém que tem um passaporte livre, são as crianças. Elas têm um passaporte livre no reino, dentro do reino. E o que nós vamos é ativá-las no reino. Assim como a igreja precisa ser, os santos precisam ser edificados até se tornar a estatura de um varão perfeito, as crianças precisam ser ativadas para se desenvolver e darem frutos dentro do reino. Amém? Não sei se eu respondi. Amém. Amém. Esses frutos... Estão me ouvindo, pastora? Normal? Certo, Manuel? Não estou te ouvindo. Tá, tua conexão tá travando um pouco, por isso... Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Ouvindo você. Não tô te ouvindo. Que a conexão tá travando um pouquinho, por isso que a gente às vezes perde alguma coisinha, mas amém, tá rolando. Essa questão da inserção, né, delas, da ativação delas no reino de Deus. Não tá me ouvindo agora, pastora? Não tô ouvindo. Sem som. Tá ouvindo? Tá sem som? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a senhora de novo. Vou tirar aqui, vou fechar aqui e vou tentar chamar a senhora de novo. Tudo bem, pastor? Vou chamar novamente a pastora aqui. Vamos ver se a conexão vai melhorar aqui. Isso acontece. Agora sim eu tô te ouvindo. Agora sim, pastora? Sumiu o som de repente, eu não te ouvi mais não. Acho que é a conexão mesmo, que está um pouquinho... a internet, né? Já viu como é que acontece. Mas tranquilo, pastor. Vamos rolar até o final, em nome de Jesus. A conexão não vai travar mais não. Amém. Pastora, na sua visão, a respeito dessa... Já que a própria palavra diz, né, que dos pequeninos é o reino dos céus, né? O próprio Senhor diz na sua palavra, né? Qual seria o maior empecilho para uma criança entender o que é o reino de Deus? Qual a maior dificuldade, assim, que a senhora acha que as crianças às vezes encontram para entender o que é o reino de Deus? Ou elas têm uma facilidade para entender enorme? Pastor, agora sumiu o som para mim. Não tô ouvindo. Tá ouvindo? Não tô ouvindo. Tá bem baixinho. Agora sim. Agora voltou. Voltou? É a internet que tá. Então, eu não vejo empecilhos. Eu vejo as crianças uma esponja. Elas são de absorver as coisas. Muito prontas a responder. Com a forma que elas entendem, é claro. Né? Elas vão responder de acordo com aquilo que elas entenderam. Então, às vezes, o desafio para nós de algum conceito, de algum valor, sabe? São ajustar isso para... fazer alguns ajustes, Manuel, que às vezes é necessário para a gente poder fazer com que essa criança se desenvolva dentro do reino.
Esses ajustes vão de encontro com cada criança, né? Cada uma tem um. Sim, ou da faixa etária, né? A forma de trabalhar com cada faixa etária, porque nós trabalhamos, por exemplo, com 3 turmas de faixa etária. Eu tenho as crianças que, a partir do momento que andam até 5 anos, que é uma forma de trabalhar. Temos as crianças de... E depois de 10 a 12. Vai até 12. Quando completa 12, a gente já passa para o Ministério de Jovens, né? Então, cada fase, cada turma é uma estratégia, é uma forma. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente procura. Os menores, por exemplo, a gente trabalha tudo que é tipo de histórias, ensinamentos, os 7 princípios. Cada história, se eu for falar de Moisés, eu vou procurar algum princípio ali para explicar para essa criança, seja a honra, o semear e colher, caráter, alguma coisa dentro da história. Eu vou ensinar a história e vou extrair algum princípio bíblico que vai trazer valor para essa criança. Então, a gente usa essa estratégia. Já os maiores, aí eu já começo a aumentar. Se eu estou dando um leitinho, água e leite aqui, vamos colocar para os menores, essa galerinha aí de até 5 anos, as outras, né, aumentando esse alimento, deixando esse alimento mais encorpado para que essas crianças vão se desenvolvendo dentro da igreja, dentro do... Amém? Amém. Amém, pastora. Amém. Deu para ouvir agora. Eu vou fazer algo aqui, pastor. Vou novamente orientar o pessoal. Pessoal que quer fazer pergunta, tá? Vou pedir para vocês fazerem clicando no pontinho de interrogação, tá? No desenho do pontinho de interrogação. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou desativar os comentários, ok? Porque às vezes também, pastora, quando tá rolando comentário, às vezes trava um pouco. Às vezes é normal. Eu vi em algumas lives, isso acontece, às vezes acontece. Eu queria compreensão dos irmãos, Ficar tá? travando, Eu queria né? compreensão do pessoal que tá aí na live. Eu vou desativar os comentários, tá? E que se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, pontinho de interrogação. Mas podem continuar convidando o pessoal para essa live, viu? Tá sendo abençoado. Ok? Amém. Rapidinho aqui. Desativar aqui. Pronto. Ok. Vamos lá. Amém, Pastora, dentro disso, a respeito da questão da dificuldade das crianças, do momento que as crianças, já que elas são realmente esponjas, elas absorvem muito fácil, bem tranquilo, né, nessa questão. Essa questão do absorver muito fácil, elas conseguem praticar de uma forma tranquila dentro daquilo que a senhora vê? Conseguem botar em prática, claro, dentro do mundo delas, dentro daquilo que elas veem? Ó, é difícil a gente, às vezes, medir isso, né? Porque a gente não consegue medir isso de uma forma, como eu posso dizer para você, assim, a gente não consegue perceber rapidamente que aquela criança está produzindo algum valor ou está trazendo, ativando nela algum princípio da palavra de Deus rapidamente. A gente tem alguns retornos. Às vezes, alguns pais nos procuram e conta pra gente alguma atitude que o filho teve, por conta de alguma ministração. Então você fala, ou que ela chegou contando, ela falou que é assim, que a gente deve fazer assim. Né? Depois quis orar, porque falou que nessa linha orou, então em casa agora quem vai começar a orar na hora antes do almoço, mas esse feedback pra gente, e isso mostra que a criança absorveu e começou a praticar, né? Então, assim, eu não tenho
Não é como uma empresa que você tem os resultados no computador, né? As informações e os resultados que a gente vai tendo. Vai tendo, as crianças vão mostrando no dia a dia. Então, às vezes, através de testemunhos dos próprios pais, dos testemunhos delas, porque às vezes na aula seguinte, elas a tia falou para chegar em casa e fazer tarefa. E eu fiz, e aconteceu isso, isso, isso. Então, elas contam, e elas têm uma facilidade enorme de se expressar e contar. Então, a gente acaba perdendo as crianças que trouxe algum resultado ou não. Eu tenho a Gabriela de 5 anos que às vezes me traz. Mesmo eu sendo líder, ministrada por outras pessoas que não estamos com ela, e ela vem e fala e conta alguma coisa a respeito, aí eu percebo que ela absorveu alguma parte daquilo ali que foi um valor para ela. Então, é sementinhas, né? E outras. As crianças, é difícil a gente prender a atenção delas por. Você não consegue, não é que nem um adulto que vai ficar sendo ministrado por 40 minutos ali, né? E alguém vai ficar te ouvindo falar. Então, eles não são assim. Eu tenho que buscar estratégias para prender a atenção deles, através de imagem, de brincadeiras. Muitas coisas nós ensinamos eles a brincando. Né? Porque criança é assim. A vida dela, dia a dia, ela quer brincar. Então, se eu quero envolver ela com alguma coisa a mais, né, eu preciso trazer uma brincadeira junto com deixar algo no coração dela. Então, a gente busca várias estratégias para estar atraindo elas cada vez mais. Porque o dia a dia é a brincadeira, é interagir uns com os outros. Elas estão acostumadas com isso. Então, para a senhora, então, essas são as estratégias mais efetivas, né? Dentro da linguagem delas. Não estou te ouvindo. Né? Não está me ouvindo? Está me ouvindo, pastora? Agora não estou ouvindo. Está ouvindo agora? Não? Dá um sinalzinho aí. Não? Estou ouvindo agora. Tá. Eu vou fazer de novo. Eu vou chamar novamente a senhora, tá? Eu vou tirar. Eu vou chamar novamente a senhora. Ok. Ah, a gente vai conseguir. Essa internet. Pronto? A gente vai conseguir, pastor. Posso brincar? Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora, perguntar aqui para a senhora. Qual foi a maior experiência que a senhora teve com essas crianças dentro dos 7 anos de ministério? As tias serem curadas. Então, assim, isso é bom demais. Uma das coisas também que me encheu muito meu coração faz pouco tempo, foi agora no carnaval, foi ver as crianças entre 10 evangelizar e fazer a pantomima na praça. Foi um fruto do ministério infantil, porque elas entendem o que é o reino. Entendeu? Isso a gente levando o evangelho, a palavra de Deus às pessoas, elas quiseram fazer parte daquilo. Né? E elas ensaiaram, os pais apoiaram, sou grata por isso, porque são crianças, então, assim, a gente precisa, né, do apoio dos pais, da autorização dos pais. E glória a Deus, os pais foram, né? Os pais apoiaram as crianças ali na praça, no meio dos adultos, levando a palavra do Senhor, anunciando Jesus e ressuscitado. Então, assim, falo, poxa, isso mostra que tem valor. Eu não pedi, elas se envolveram, aconteceu naturalmente, né? E glória a Deus por isso. Então, isso para mim foi gratificante. Outra coisa que
foi a gente trazer a experiência do batismo no Espírito Santo com essas crianças. Boa parte, talvez agora está chegando mais crianças, poucas não são batizadas no Espírito. Né? Se eu for pensar, mas a grande maioria são batizadas no Espírito. E o pastor Tiago, esses não tem muito tempo, teve uma experiência com elas, né? Que eu fiquei só sabendo depois de que ele pegou o violão e ministrou, tiveram um momento de louvor e adoração dentro da sala, e todo mundo imagina que eles saíram da sala quebrantados, chorando de alegria, porque eles estavam sentindo a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí a gente teve que sair explicando para os pais, tá tudo bem, estão chorando, mas eles estão bem, é porque eles foram tocados pela presença do Senhor. E a gente estava explicando. Então, assim, são coisas que acontecem que nós somos mais abençoados ainda do que elas, né? Dentro do mundo delas é algo, com certeza, extraordinário. O batismo no Espírito Santo, imagina, pastora, a experiência do batismo do Espírito Santo para nós já é algo extraordinário. Imagina ver uma criança sendo batizada no Espírito Santo, cair, nossa, cheia, uma criança cheia do Espírito ali, fluindo na presença de Deus, é algo extraordinário. Eu me emociono sempre quando eu vejo isso, vejo essas cenas, esses momentos, algo poderoso. Sim. Elas são muitas, né? Então é fácil, que eu estou te falando, quando a criança não há barreira, ela não impõe barreiras, quanto mais novas, menos barreira se tem, né? Então elas conseguem fazer essa conexão, essa entrega. As nossas crianças entendem hoje o valor da dança para o Senhor, né? Elas amam fazer isso, você vê como elas vão, a maioria delas já estão lá na frente, só esperando o momento das meninas da dança chamar, mas na naturalidade, simplicidade e interesse de coração delas. Né? Então, Verdade. são muito abertas. A pureza, né? Acho que essa questão da pureza dentro do coração delas faz com que elas. Eu vou fazer porque, às vezes, claro, os menorzinhos, às vezes você não sabe nem o que tá falando, mas eu vou fazer. Eu vou lá dançar. Essa oportunidade que o apóstolo deu, da liderança deu, de fazer as crianças dançarem, mostrarem a sua arte, né? Tudo isso é para realmente a gente ver que as crianças estão inseridas num papel preponderante dentro do reino. Um papel realmente fundamental que agrega não só elas, mas mais do que tocar elas, vão tocar os pais delas, vão tocar os parentes delas, vão tocar pessoas que estão ali visitando e que estão ali, poxa, eu vou ver meu filho fazer uma apresentação, eu vou ver meu neto fazer uma apresentação. Nossa, que lindo isso aqui. A pessoa se sente tocada. Mas eles vão para frente nessa hora porque os filhos estão lá. Né? Então, eles acabam indo para frente, olharem junto com a gente e também ali intercederem pelos seus filhos. Né? Às vezes eles ficam acanhados de ir para frente por qualquer outro momento, mas naquele momento a criança, não, eu vou, às vezes sai correndo na frente, o pai vai atrás. Então, quer dizer, são realmente a irem ali. Verdade, pastor. Verdade. Pastora, fazer outra pergunta então aqui para a senhora. Qual a maior lição? A maior lição que uma criança já deu para a senhora, especificamente para a senhora, durante esse tempo de ministério? Maior lição. Tô pensando aqui, Manuel. Confesso que é uma pergunta até difícil, desafiadora para mim. Essa é desafiadora. Eu não consigo lembrar exatamente agora de algum momento. Né? Não consigo lembrar de algum momento. As crianças muito corajosas.
E quando eu falei a palavra corajosa, eu lembrei. Aí agora me veio o momento. Num desses evangelismos que a gente foi com criança, e que eu vi uma das crianças se sentindo incomodada com um morador de rua. E enquanto essa criança orou por esse morador de rua, e eu fiquei muito comovida com aquilo. Né? Aquilo foi uma lição para mim, porque eu passei pelo morador e eu não fui atraída pelo morador de rua, naquele momento ali para orar por ele. E a criança que estava junto com a gente, nos acompanhando com a presença do pai, uma lição para mim. Então eu achei aquilo um ato muito corajoso de ambos, do filho e do pai, no momento, né, e orar por aquela pessoa que estava ali dormindo na rua. Essa atitude... Deixa eu ouvir, pastora. Deixa eu ouvir. Às vezes Cortou a gente se sente mas... constrangido de chegar até ali e abordar. Não é verdade? Mas... E o pai falou, não, vamos aqui, vamos. A gente já estava vindo embora, na verdade. Nós já estávamos voltando já do evangelismo, no momento que a criança quis. E não estava muito prestando atenção quem estava por perto. Mas a criança percebeu. Falou, eu vou ali ver se ele deixou orar por ele. Não. E o pai falou alguma coisa assim, vamos embora. E ela, não, vamos comigo lá. Tinha que atravessar a rua do outro lado. E quis. E quando nós percebemos, nós levantamos nossas mãos e... Eu não sei se você estava junto, citar nomes, mas nós estendemos nossas mãos na direção. E isso para mim foi uma lição. Porque... Eu estava no momento, eu estava vendo no momento, eu tava nesse dia. Quando a criança foi e viu, né, o morador e foi com ousadia, porque quando a gente viu, ela já estava do outro lado. Caramba! A gente olhou assim, nossa, tá olhando por aquele homem lá, que ousadia. Às vezes a gente aprende algumas coisas com as crianças, né? Eu creio que o que a senhora respondeu agora foi tremendo. Pelo menos também. Pastora? Glória a Deus por isso, né? Amém. No meu caso, nesse momento, quando a criança atravessou, eu olhei assim, uau, que tremendo. Às vezes, aí no caso, até eu mesmo tinha essa lição. Tá? Vamos lá. Beleza. Tá me ouvindo, pastora? Tá me ouvindo? Acho que vou ter que... Eu vou repetir novamente. Eu vou chamar a senhora de novo, pastora. Ok? Vamos lá. Conexão. Quero compreensão dos irmãos aqui. Mas... Deixa eu ver... Apenas contar com a compreensão dos irmãos, porque aí, acho que a pastora não tá, acho que ela saiu e vai voltar. Vou fechar aqui. Deixa eu abrir para os comentários. Abrir aqui para os comentários. O que vocês estão achando, amados, dessa live, apesar das dificuldades com a conexão, mas estamos aqui nos esforçando aqui em nome de Jesus e eu creio que Deus está falando com cada um de vocês aqui. E pelo menos comigo está falando extraordinariamente. Então eu creio que aquilo que está sendo passado aqui, queridos, está sendo uma forma edificante para cada um. Porque mesmo aquelas pessoas que são pais, os pais estão se identificando, né? Então, se a pastora estiver aí, pastora Elaine, pode fazer uma solicitação aí, dá um ok, um joinha, que a gente vai voltar já. Falar com ela, ainda temos um tempinho aí, em nome de Jesus, mas eu creio que
vocês pais, mesmo aqueles que não são pais ainda, eu creio que se identificam muito com aquilo que Deus faz através das crianças, né? É, a questão de você vivenciar na prática o que uma criança, o potencial de uma criança, o potencial que uma criança tem para realizar e estar dentro do reino de Deus. Ok, pastora, vou chamar a senhora. Vamos lá. Vamos voltar com o papo aqui. Em nome de Jesus. Vamos chegar lá, minha gente. Vamos chegar lá. Amém. Oi! Oi. Voltamos depois dos comerciais. Pessoal, vou desativar novamente os comentários aqui. Tá? Pedindo permissão Tem aqui. alguma pergunta? Pronto. Pessoal, pode fazer pergunta, gente. Vou ver aqui se na caixinha se tem pergunta aqui. Por enquanto ainda não. Mas o pessoal pode fazer pergunta aí. A gente ainda tem tempo aí, em nome de Jesus. Então, pastor, o que eu estava comentando aqui é que justamente nessa experiência, né, a mim, o que me ficou, pelo menos o que eu identifiquei, é a questão de ousadia. Que às vezes falta ousadia. Como uma criança na sua pureza, na sua sinceridade, como ela é ousada. Como ela é ousada. Quando ela vai mesmo. Quando ela quer fazer uma Opa. coisa, ela não pensa duas vezes. Ela vai. Verdade, pastor. Verdade. Ela não pensa duas vezes. Ela vai e vai. Aí, às vezes, nós ficamos um pouco retraídos, né? A gente pensa num monte de coisas. A criança geralmente não. Ela simplesmente quer fazer. Vamos lá, vai comigo. Ela não está pensando no que Ela até puxa, né? Puxa pode você. vir nos perigos ou na reação. Não. Hein? É bem. Tá me ouvindo, Manuel? Agora tô, pastora. Pode continuar. Não, eu ia falar isso, que ela simplesmente ela pensa naquilo que ela quer fazer. Né? E ela não vai e age. Às vezes até arrasta você pelo braço, né? Vem! Quando for, já era. Exato. Pastora, mais uma pergunta aqui. A senhora está me ouvindo normal agora, vamos lá. Qual a melhor forma para os pais poderem contribuir para que as crianças possam absorver ainda mais a palavra de Deus? Como é que os pais devem contribuir nesse sentido? Porque há o papel dos tios da escola, claro, há o papel, os tios na casa do Senhor, há o papel na escola e há o papel dos pais, tá? Eu vou colocar o papel dos pais relacionado à palavra de Deus. Como os pais efetivamente devem contribuir para que a palavra de Deus realmente seja inculcada na vida dos filhos e que os filhos possam absorver ainda mais. Dá uma palavra assim para os pais, para que no que eles podem colaborar. Como eu posso dizer para você? Nos apoiando. Se eu for pensar em caráter de ministério, às vezes as crianças levam alguma. Se as crianças chegam falando que elas têm que fazer e os pais apoiarem, eu vou ter um retorno a fazer aquela determinada atividade. Mas se eu pensar na questão filho, tipo, meu filho, como pai, acho que você falou das três questões, papel do, né, duas questões, papel do pai e papel da igreja. Nós, como aqueles que ministram na vida das crianças, a palavra de Deus fala, que o quê? Que os pais deveriam inculcar, como você mesmo citou, a palavra de Deus. Então, que eles deveriam colocar versículos em todos os lugares da casa.
pequenininhos, eles tivessem esse contato com a palavra de Deus, com a lei na época, né? E hoje eu vejo que não é diferente, entendeu? Porque, assim, existem várias religiões, não estou aqui para falar sobre religião, mas muitas desde pequena. Então, elas vêm formando um verdadeiro exército. Né? Então, quando elas se tornam adultas, elas estão totalmente preparadas para continuar faziam. Né? E eu acredito que nós, como servos do Senhor, devemos fazer a mesma coisa. Nós temos que preparar os nossos filhos para que quando eles saibam exatamente quem eles são, para que eles veio, eles já saibam os dons que eles têm, os propósitos deles. Nós não preparamos tudo. Houve-se um tempo em que eu achava que eu estava ministrando para a criança para o futuro. De um tempo para cá, eu entendi que eu preparo criança para o agora, porque elas são igreja agora. E o mesmo Espírito que atua em mim e em você, atua nelas e pode usá-las da mesma forma. Entendeu? Então, assim, o Espírito Santo usa as crianças para cura. O Espírito Santo usa crianças como usa nós, a igreja do Senhor Jesus. Elas são igreja. Então, ele também vai usar elas à medida que vamos mostrarmos e revelarmos a verdade do Senhor para elas. Amém? Amém. Amém. Essa revelação da verdade. Essa revelação da verdade. Pode continuar, pastor. Pode ir. Não, o que eu quis dizer que, na verdade, eu estou preparando, assim, eles são aqueles que vão continuar fazendo. Né? Só que não está longe isso. Às vezes a gente acha que isso está longe, que, tipo assim, por exemplo, a Gabi tem 5 anos. E Deus não pode usar a Gabi? Pode. Pode. Ela pode orar por alguém e se ela ter 15 anos, 20 anos para isso acontecer. Não é verdade? Desde que a gente venha ensinando, preparando essa criança, falando de Deus, do poder do Espírito Santo, do agir. Nós tivemos uma aula um tempo atrás aí, não tem muito, tem que acho que uns 2 meses, que nós colocamos Jesus como verdadeiro herói. As crianças menores, elas têm muito Batman, o Homem-Aranha, né, a Mulher Maravilha, que tem superpoderes. E nós fizemos ele é o grande herói. Né? Então a gente já vem mostrando essa questão, que ele pode ter aí a criptonita, mas nós temos todos os outros poderes muito maiores do que esses, que é o Rei dos Reis, Senhor Jesus. Né? Amém. Nós estamos já colocando isso na cabeça deles, para que eles cresçam sabendo quem é verdadeiramente aquele que tem o poder. Amém. Né? Não aquilo que a televisão está mostrando, ou que qualquer outro lugar esteja mostrando. Né? E sim que Jesus Cristo, eles podem contar, esse é o verdadeiro super-herói. Amém? Amém. Amém, pastor. Para a gente finalizar aqui, vou pedir algo aqui. Vou perguntar uma última coisa aqui da senhora. Okay? Como para a senhora está sendo esse tempo longe delas? Assim, fisicamente, mas eu creio que estou te ouvindo de novo. Algo está sendo... Não está me ouvindo, pastora? Sem som. Está me ouvindo agora? Não? Não estou ouvindo. Vou novamente fazer aquele procedimento lá. Ei, tá? Som, Manuel, tá me ouvindo? Peraí, vou chamar a senhora de novo. Vamos lá. Contar com a compreensão de vocês. Isso acontece. A gente vai. Em nome de Jesus. Agora entrei de novo. Vamos lá. Vamos chegar lá, pastora. Tá difícil, tá falando, mas nós estamos indo.
Pastora, bom, então para a gente finalizar aqui, Sim. para a senhora, não sei se a senhora entendeu a pergunta, mas eu vou refazer a pergunta. Como está sendo esse tempo longe fisicamente das crianças? Como está sendo para a senhora, pessoalmente? Difícil. Difícil porque nós estávamos acostumados a ter contato com elas. Literalmente a olhar, né? E hoje nós não estamos podendo nos aproximar. Estamos isolados. E estamos tentando, né, alcançá-las, pequenas ministrações dentro do culto. Mas são coisas pequenas ainda. Eu montar, como o meu grupo de crianças de 10 e 11 anos não é grande, são as crianças, eu consegui montar um grupo de WhatsApp e eu com mais 3 tias estamos acompanhando elas toda segunda e quinta-feira a gente passa alguma atividade, então eles estão recebendo, estão ouvindo a gente, estão vendo vídeo da gente, eles estão ainda sendo assistidos de algumas coisas. Já as crianças menorzinhas, infelizmente, estão sendo mais assistidas dentro dos nossos cultos agora, né? Que é o Plenitude Kids, aquele momento Plenitude Kids. A gente está falando, olha, estamos aqui, que nem a gente teve dia da conseguiu fazer uma pequena homenagem, falando, olha, a gente está aqui com vocês, mesmo que vocês não puderem estar aqui ensaiando nada para apresentar, pôde representá-las. Então, assim, para mostrar para elas que nós não esquecemos delas, nós continuamos nos importando, que nós estamos com saudade delas, que elas são importantes, que assim como os adultos precisam da palavra de Deus, elas também precisam da palavra de Deus. Então, nós estamos tentando, né, dentro da nossa limitação, alcançá-las. Né? Porque, às vezes, gravar ao vivo, mexer mais do que nunca com a internet, porque a gente não tinha isso antes, né, Manuel? Então, assim, eu estou aprendendo um monte de coisa, fazer reunião online, a gente está aprendendo. Vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo. Porque a situação numa nova forma de ser igreja e alcançar as crianças também. Né? Dentro dessa igreja, mais online, vamos colocar assim. Verdade, pastora. A gente tem que se reinventar, né, em todos os sentidos. É um tempo que nós estamos nos reinventando. Sim. Eu creio que é um novo, vamos dizer que é um novo modo de nós sermos igreja, né? E as crianças fazem parte disso. E como elas absorvem, né? Eu creio que tudo aquilo que está sendo passado, mesmo online, o Senhor está confirmando e as crianças ainda, graças a Deus, estão aí firmes para a honra e glória do Senhor. Fiquei muito feliz em ver que os pais andaram postando imagens delas sentadas na frente da televisão, assistindo o Momento Plenitude Kids. Outras falaram para mim por telefone, né, gostou muito, ficou feliz porque vocês lembraram delas. Então, assim, isso, né, que a gente viu que elas também se alegraram em ver que a gente está ali por elas também. Verdade. Pastora, quero agradecer a senhora por ter aceitado o meu convite, por esse papo aqui edificante. Eu creio que nós tivemos uma boa base aí de como é o nosso trabalho dentro da plenitude de vida, né, em relação às crianças, que as crianças fazem parte, sim, do reino de Deus e que elas têm papel importantíssimo para nós, que nós estamos aqui com elas. Amém. E pastora, eu vou aqui reativar os comentários rapidinho aqui nesses últimos minutos, ok? Rapidinho aqui. Eu vou pedir, na verdade, primeiro eu vou falar algo aqui, que desde o início do meu ministério, a senhora é uma das minhas inspirações. A senhora já sabe disso. A senhora sabe disso, a senhora, pelo compromisso, pela veracidade, pela verdade com que a senhora está expressando a presença de Deus na sua vida. E tá me ouvindo? Tô ouvindo.
Então, creia que eu trouxe a senhora aqui para esse papo, porque a senhora tem essa identificação, tem essa credibilidade de poder, e tem um respaldo realmente de poder, com propriedade, falar sobre aquilo que a senhora tem ministrado. E a senhora vive isso. Então, eu fico honrado por receber a senhora aqui. E nós temos aqui 2 minutinhos. Amém. Eu queria que a senhora fizesse uma oração pelas crianças e pelos pais que estão nos assistindo agora, mesmo aqueles que vão assistir posteriormente. Eu queria que a senhora fizesse uma oração por essas pessoas, pelas crianças, pelos pais, enfim. Fique na liberdade, pastor. Nós temos 2 minutinhos, 3 minutinhos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai amado, é no nome de Jesus que nós te louvamos nessa tarde. Nós somos gratos por esse dia. Eu exalto o Senhor e eu quero colocar diante do Senhor a vida das crianças, Pai. As crianças do nosso ministério, mas das crianças da nossa cidade, Deus, as crianças do Brasil. Eu sei que delas é o teu reino e que o Senhor se importa, que Cristo Jesus sempre disse, diga a mim, deixem elas vir para perto de mim. O Senhor nunca quis que as crianças estivessem longe, mas sempre que elas estivessem perto. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado. Por isso nós oramos para que a tua proteção se intensifique ainda mais, Senhor, sobre que o Senhor as livras desse vírus, mas que também o Senhor guarde, Pai, o coração delas contra o maligno, Deus. Em nome de Jesus, ele não prevaleça contra as nossas crianças, mas que o Senhor guarde cada uma delas, a inocência, Pai, a sinceridade, Pai, a pureza de coração, que não venha a ser, Pai, deturpada, em nome de Jesus Cristo, mas que o Espírito Santo ache espaço para trabalhar e levar as crianças a cada dia mais e mais a salvação, e aquelas que já te conhecem a crescerem, a se desenvolverem, a se descobrirem, a usar os dons, os talentos, o chamado que o Senhor tem para cada uma delas. Senhor, eu abençoo a vida das nossas crianças, nosso país, das crianças da nossa igreja. Nós louvamos ao Senhor por elas. Eu abençoo a vida dos pais, que o Senhor os capacita sabedoria sobre os pais, em nome de Jesus. Que as instruções do Senhor, fluir do Espírito Santo, trabalhar do Senhor sobre a fácil, Senhor. Nós somos desafiados nessa tarefa de educar. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, em nome de Jesus. Amor. Aleluias. Amém, meu irmão. Isso. Amém, amém. Pastora, brigadão de verdade. Obrigado mesmo. Uma honra, uma alegria ter a senhora como amiga, uma companheira de ministério. A senhora é uma bênção na minha vida e creio para a vida de tantas pessoas. Obrigado mesmo, pastora. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade, por poder falar um pouco, né, dessa obra. Sou grata mesmo a Deus por isso. Obrigado, Manuel. Imagina. Obrigado por todos que estiveram aqui na live, pela compreensão, independente das situações aqui, fluiu em nome de Jesus, e eu creio que o principal ficou nos nossos corações. Amém. Obrigado, gente, a todos. Segunda-feira que vem, Amém. 4 horas da tarde, estaremos aqui, parte 2 com o pastor Josué França, e vai ter muita surpresa ainda, vai ter, vou nem falar, ficar acompanhando. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, Amém. pastora.